Você já pensou em visitar uma aldeia por curiosidade ou por um chamado? Olá, pessoal. Eu sou a Gláucia, terapeuta sistêmica, e aqui nesse canal de cura e conexão, hoje eu vou falar de um assunto um pouco diferente, sobre uma aldeia indígena. Você já pensou em visitar uma aldeia por curiosidade ou por um chamado? É algo totalmente diferente, né? Mas foi o que eu escolhi. Há muito tempo eu tenho essa vontade e eu descobri que também é porque eu tenho duas bisavós que têm essa origem indígena. Então era uma vontade e também que a minha profissão é de cura, e isso faz parte também. Quando a gente sai da nossa rotina para conhecer novos povos, novas culturas, a gente para refletir, para ver algo diferente, uma percepção diferente das coisas. Eu escolhi o Acre, aquele estado pequenininho, lá no finalzinho, que talvez ali na escola a gente pensa que, né, será que um dia eu vou para lá? Sim, o Acre existe e ele é muito lindo também. Nós precisamos conhecer mais nosso Brasil. Tem tanto lugar muito lindo e a gente às vezes quer ir para fora e não conhece nossa própria casa, né? Então foi muito interessante. Lá eu fui para Rio Branco e nessa cidade, que é a capital, tem várias coisas interessantes. Tem o Mercado Velho, que é um local que vai ter os artesanatos, as medicinas, as plantas, né, naturais, tem as comidas típicas. Então, aquele mercadão é muito legal para você passear e ver a cultura local. Tem museus que vai falar da história indígena, vai falar de Chico Mendes e o ciclo da borracha. Tem zoológicos, bosques que vão retratar mesmo a flora, a fauna, porque a gente está ali, né, na floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do Brasil, com tanta biodiversidade, e esses povos ancestrais que são os indígenas. Eu fui visitar uma comunidade há 5.000. Essa comunidade, ela fala um pouquinho da religião do Santo Daime. Não sei se vocês já conhecem também. Eles tomam a bebida Daime. Então tem toda a comunidade, toda a história. Então quem gosta dessa cultura, de história, vale a pena estar conhecendo. Eu fiquei em um hotel lá em Rio Branco para aguardar o grupo que iria comigo. Um grupo de 9 pessoas. Então a gente já começa a ter conexões com essas pessoas, que cada um chega ali diferente, mas cada um com uma mensagem. Então é muito importante isso. E recebemos a indígena Vari, que ela é uma facilitadora, e ela que começou a dar explicações do que a gente iria passar nessa aldeia. Nós fomos muito bem recebidos e preparados, né? E aí saímos em uma van em destino a Feijó. Eu escolhi com muito carinho uma aldeia que chama Pássaro Azul. É uma aldeia do povo Xanenaua. Tem várias aldeias, mas eu escolhi essa, que é o Pássaro Azul. São 8 horas, né, numa van, numa estrada bem ruim, mas isso acaba, a gente nem se importa tanto com isso. Ao chegar nessa aldeia, tudo começa a mudar. Então, quando a gente chega ali, tem aquele arco de entrada, como se fosse um portal. Aí você começa a perceber um local diferente, que nós estamos ali, na floresta amazônica. Parece que o tempo para, as horas não têm tanta importância, e a gente pode realmente viver o presente, que é o que todo mundo precisa. Nós precisamos sempre estar no presente e também conectados com a natureza. Então, neste momento, a gente já começa a ver como nossa vida é corrida, como tanto estresse, e ali, né, a gente começa a se conectar com a natureza de verdade. Cada animalzinho, cada borboleta, tudo, a gente para mesmo para viver aquele momento. E nós fomos muito bem recebidos pelos indígenas. Eles já começam a apresentar a dança deles. Então é uma dança muito legal, muito bonita. É a apresentação, é o acolhimento mesmo nosso. E quando a gente menos espera, a gente está ali dançando com eles.
se integrando com todas aquelas regras, tudo que a gente vai passar, né? Eu passei 7 dias nessa vivência. E a gente vai ali, a partir daquele momento, entrando ali na vida deles. Então, eles se apresentaram, falaram sobre eles, nós também, e explicando a hierarquia, que tem o cacique, o pajé, o que vai ser feito ali, todas as medicinas. Essa aldeia, ela fica próxima a Feijó. Então, ela não está tão longe da cidade, está mais ou menos 1 hora de distância. E fica às margens do rio Envira. Eles têm um acesso, não é totalmente isolado. Ali é uma aldeia que já tem, né? Não tem como a tecnologia ficar de fora nos dias de hoje. Então, eles também compram coisas na cidade, só que eles querem viver aquela vida deles, com contato com a natureza, criando os filhos dele nesse ambiente mesmo de família, grande família, aproveitando essa floresta, todas as medicinas, longe desse estresse da cidade que nós mesmos sabemos tão mal que faz. Então é ali, você começa a se conectar. Durante esses dias, nós vivemos muitas coisas, tanto na culinária, uma culinária muito simples, mas muito saborosa, à base de banana, mandioca. Tinha as comidas normais mesmo, mas muito com carinho, feito pelo cozinheiro Bruno. E a gente come todos juntos. Muitas contações de histórias, muita fogueira, roda de conversa. Isso daí é muito legal, a gente parar para ouvir as histórias ancestrais, as pinturas corporais, os rituais. Nós participamos do ritual da Uni. Uni é a ayahuasca, mas é o nome que eles usam na aldeia. Então, esse ritual de Uni, vocês imaginam, quem conhece, já participou desses rituais de ayahuasca, ter a oportunidade de estar numa aldeia indígena, nesse ritual que ali é a origem. A origem, a gente viu as plantas, então aquela plantação da folha, do cipó, que é feito Uni, e estar ali com o cacique, contando toda essa história de como aquilo chegou para eles. Então é um momento muito, só quem está lá sabe a emoção de estar participando desse ritual. Mais para frente eu conto mais para vocês, mais sobre essa ayahuasca, que é uma medicina muito sagrada e muito espiritual. Então eu aprendi muito com eles. Dormi em barraca, tomei banhos de açude, banhos um pouco mais gelados, né, com a água, temperatura natural, com pinturas corporais, os artesanatos. As indígenas fazem até esse colar que eu estou usando. Eles vivem, né, desse artesanato também. Banho de ervas, vaporização. Então foi toda a prática das medicinas. Minha intenção era essa mesmo. E também sentir, né, essa conexão da natureza e como eles lidam com tudo isso. É maravilhoso ver como que esses indígenas, eles conseguem ter essa conexão com essa natureza. Nós também tivemos nosso passeio na floresta. Esse passeio na floresta também muito interessante, ele foi contando cada planta para que serve. Então tem várias curiosidades. Tem plantas que, até para testar a fidelidade, plantas para esquecer um ex-marido. Então são curiosidades ali. Eles utilizam todas aquelas plantas para tudo que eles precisam. E o pajé, então, ele tem muito conhecimento. Então foi muito gratificante poder estar bem pertinho do pajé, vendo as curas mesmo, como elas são feitas. Eles utilizam as pinturas também como uma forma de proteção, identidade. Então, e tudo isso com muita música, muito canto e muito rezo. Então, se eu fizer um resumo, o que isso tem a ver com as terapias, eu vi neste lugar muito pertencimento. O que é esse pertencimento? Eles estão muito conectados com os antepassados, os ancestrais, eles honram esses ancestrais. Então, todas as histórias, eles vão passando para os filhos, através disso tudo, né? Eles honram, então, eles têm muito pertencimento da cultura. A hierarquia também é maravilhosa. A hierarquia tem lá o cacique, o pajé, o que cada um faz. Então tem um grande respeito e funciona muito bem ali. Tudo funciona muito bem porque tem um respeito e uma hierarquia. E tem também as trocas. Tanto nosso grupo foi lá para aprender sobre as medicinas,
para aprender sobre a cultura e eles também aprenderam com a gente. Então sempre há essa troca e uma troca de muito amor. Então se você tem essa vontade de conhecer um lugar como esse e vivenciar, eu acredito que é uma oportunidade de sair mesmo dessa rotina e ressignificar. E eu gostaria que se cada um pudesse assim, ver os indígenas de uma forma diferente. Eu não sei o que vocês pensam, mas eles só querem as terras, eles só querem preservar essa cultura que é ancestral. Então, que todos possam ressignificar esse olhar para o indígena e, se possível, apoiar os movimentos, esses movimentos de resistência, né, que eles têm ali, defendendo as terras deles, a natureza e aquela união mesmo da família. E nós precisamos preservar tudo isso. Eles preservam muito nossa natureza. Então vamos ter um olhar diferente para tudo isso. Quem puder ajudar, colaborar com tudo isso, é essa minha mensagem. E no próximo vídeo agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as medicinas da floresta. E se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu agradeço desde já.